Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vou tentar fazer esse vídeo de forma mais organizada do que da última vez, em partes, porque assim eu acho que fica menos cansativo, né? Vou tentar trabalhar um pouco com essa questão do trabalho, né? Dar umas pinceladas do ponto de vista histórico e trazer a questão como um problema atual, para nós podermos compreender a dimensão disso que nós costumeiramente chamamos de trabalho. Eu vou usar o termo trabalho porque é o que está no senso comum, é o que nós, de maneira corriqueira e cotidiana, utilizamos, e ele está muito impregnado em nós, na nossa história, na nossa vida, nas nossas relações. Todo dia nós utilizamos esse termo, trabalho, para muitas coisas, não é? Para as nossas atividades diárias, nós trocamos uma parte do nosso tempo por salário e dizemos que isso é trabalho. E nos nossos cursos acadêmicos e também nas nossas escolas, nós usamos o tempo trabalho, né? Até mesmo trabalho de conclusão de curso. O trabalho está presente em várias esferas, inclusive do ponto de vista linguístico. Usamos o termo trabalho para muitas coisas, não é? Então, e nós somos uma sociedade que parece primar pelo trabalho, de alguma maneira. O trabalho se tornou, inclusive, um elemento moral. Medimos até mesmo a nossa condição de estar no mundo a partir do trabalho, não é? Então, sob vários aspectos, o trabalho está presente. A política, a economia, a religião, família, educação, tudo isso nos leva a pensar continuamente, a refletir e a viver esse termo nas mais diversas condições. Trabalho parece que é um dos elementos que constituem inclusive a nossa própria existência, não é? Então, trata-se de algo muito importante para a nossa vida, trata-se de algo muito importante para a nossa existência e para as nossas relações, não é? De uma maneira ou de outra, nós precisamos refletir sobre isso. E eu penso que o curso que nós vamos ofertar, nós estamos organizando, e hoje ele vai acontecer, é uma oportunidade para nós podermos pensar um pouco mais e tentarmos aprofundar os vários aspectos com relação a essa condição humana, tá bom?
Bem, muita gente acredita que aquilo que nós chamamos de trabalho é o elemento mais importante da nossa vida. Que o trabalho condiciona a sociedade. Que o trabalho é o elemento mais importante para explicar, inclusive, a cultura. Nós somos seres de necessidades. Onde nós vamos buscar a satisfação das nossas necessidades? Na natureza. A nossa relação com a natureza é intrínseca e ela se realiza à medida que ela fornece para nós, nessa relação, os elementos necessários para a gente poder satisfazer as nossas necessidades. Pois bem, a partir daí, nós nos aproximamos e nos relacionamos com a natureza. Então, as nossas atividades que transformam a natureza ou que pretendem, de alguma maneira, interferir na natureza para satisfazer as nossas necessidades, arrancar da natureza aquilo que é necessário para que nós possamos sobreviver, muita gente deu o nome de trabalho. É uma mediação, é uma ponte. Não é? O elemento mais importante nisso são as nossas necessidades. E ao longo da história, nós podemos perceber que essas necessidades foram mudando de qualidade, se tornando cada vez mais complexas, a ponto de chegarmos hoje e não termos clareza sobre quais são de fato as nossas necessidades reais. Há muitas necessidades, todas parecem ser fundamentais. Não há mais uma escala na qual nós podemos dizer, com a qual nós podemos dizer isso é mais necessário do que aquilo. Evidentemente que algumas necessidades são fundamentais e básicas, como alimentação, proteção, água, né? O ar que respiramos. Tão necessárias são essas coisas que, na maioria das vezes, passam despercebidas. Então, desde o momento que nós nos tornamos seres humanos, e nos tornamos seres humanos exatamente porque passamos a ter uma relação com a natureza socialmente e não individualmente, passamos a produzir o nosso sustento. Passamos a produzir aquilo que mantém a nossa vida. Passamos a nos organizar, também socialmente, e passamos a encontrar na natureza, a partir dessa relação, aquilo que passou a ser fundamental para a nossa existência. Né? E quanto mais nós nos relacionávamos com a natureza, mais aprendíamos com ela. Nosso conhecimento foi se dando ao longo de milhares, centenas de milhares de anos, num processo contínuo, permanente, e que foi se desenvolvendo, num crescendo. Os nossos ancestrais, que criaram e formaram as primeiras coletividades,
buscavam na natureza apenas o necessário, o fundamental. Não havia nenhum tipo de princípio que levasse os nossos ancestrais a desenvolverem mecanismos de acumulação. A acumulação nunca foi para esses grupos, durante milhares de anos, um motivo existencial. Havia sempre uma perspectiva na qual as pessoas, em suas coletividades, coletivamente buscavam apenas o fundamental. Então, a relação com a natureza tinha um outro sentido, tinha uma outra dimensão, a dimensão de uma liberdade. Porque a organização social se dava também por meio de outras formas, outros elementos. Então, as atividades humanas, as atividades coletivas, sociais, de satisfazer as necessidades, não levavam uma semana inteira como nós hoje fazemos. Para poder sobreviver, essas comunidades, esses grupos sociais despendiam um tempo muito menor do que nós. Em outras palavras, eles tinham uma outra relação com a natureza e uma outra consciência no que diz respeito a ao modo como se dava o processo da vida. O tempo existencial, o tempo da natureza, o tempo material, o tempo simbólico, esses tempos todos tinham outros sentidos. Porque eles passavam boa parte do tempo fazendo outras coisas e não simplesmente trabalhando. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que eu considero muito importante. O avanço da sociedade humana, por motivos diversos e também históricos, fez com que, a partir de um determinado momento, determinados grupos sociais passaram a produzir mais do que necessitavam. E passaram a dividir de forma mais racional a sua produção. Ou seja, passaram a produzir excedentes. O processo de produção de excedentes levou essas sociedades, principalmente sociedades que passaram a ser organizadas a partir da agricultura, passaram a se fixar mais na terra, deixaram de ser nômades. Essas sociedades, elas passaram então a organizar aquilo que nós chamamos de divisão social do trabalho de maneira mais complexa. Não que as sociedades anteriores
nessas sociedades anteriores não havia uma divisão social do trabalho. Desde que o homem, o ser humano, se torna de fato humano e social, há, sem dúvida, uma divisão social do trabalho. No entanto, nas sociedades que produzem excedentes, a organização e a divisão das tarefas passa a ser muito mais complexa e diversificada. Além disso, passa-se a um controle mais apurado daquilo que é produzido, mas um controle maior ainda sobre o excedente, porque o excedente tem dois objetivos: armazenar para poder ser, para que seja utilizado em determinadas situações, e para a troca. As sociedades que produzem excedentes passam a ter uma dinâmica de troca maior, mais organizada, e as relações de poder começam a mudar de forma muito mais evidente, e a organização social e a organização política passa a ser também um elemento muito importante, porque agora é necessário, né, nas sociedades que produzem excedentes, é necessário organizar essa produção, controlar essa produção também. Então é preciso que essas sociedades encontrem e formem pessoas que vão organizar racionalmente, vão controlar, vão registrar esse excedente. Outro dado importante, outra característica importante é a seguinte: à medida que essas sociedades começam a produzir excedentes, surge um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: pessoas começam a trabalhar para outras pessoas, né? Ainda utilizando o termo trabalho, tá? Pessoas começam a trabalhar para outras pessoas. Isso só foi possível à medida em que as sociedades passaram a desenvolver mecanismos e organizar as próprias relações de troca, e com a produção de excedentes surge também a necessidade do desenvolvimento técnico e tecnológico. Pois bem, é a partir daí então que nós vamos ter progressivamente, cada vez mais, uma quantidade maior de pessoas trabalhando para uma quantidade cada vez menor de pessoas. Tá? Então, isso é importante importante ser colocado, porque nas sociedades onde não havia produção de excedentes, não havia necessidade de pessoas terem que produzir para outras pessoas. Ok. Outro aspecto interessante na sociedade da produção de excedentes, e que Marx vai apontar num dos primeiros textos dele, os manuscritos econômico-filosóficos, é o seguinte:
A produção de excedentes gera duas formas de dependência. Então, alguém produz A e outro produz B. É a troca. Mas, para poder haver a troca, é preciso haver excedentes. Porque numa sociedade em que não há excedentes, não há troca. Existe a dádiva. Esse é outro ponto importante. Você, na sociedade dos excedentes, você só troca a partir dos excedentes. Então para este poder trocar com este, é preciso que este produza mais e este também produza mais. Então há uma primeira dependência. Eu só posso trocar se eu produzir mais. Segunda dependência, eu preciso depender deste outro, que necessariamente e obrigatoriamente tem de produzir mais. Então cria-se uma dupla dependência. Essa dupla dependência passa a ser um aspecto da sociedade dos excedentes, é um aspecto de tensão muito grande. Porque você passa a não só depender daquilo que você produz a mais, e você passa a ser obrigado a produzir mais, como você passa a depender do outro. Porque para você trocar com o outro também precisa produzir mais. Então as tensões passam a aumentar, a divisão social se torna cada vez mais tensionada, a luta política para dominar o excedente também passa a ser um elemento importante. Então, veja, talvez dois aspectos que eu gostaria de deixar claro aqui. Então, no processo dos excedentes, surge então o trabalho para o outro. Eu vou produzir, mas alguém vai trabalhar para mim. Porque agora é necessário produzir excedentes. Nesse aspecto, a partir do momento histórico em que isso surge, a maior parte da população passa a trabalhar para os outros. E o segundo aspecto é essa dupla dependência, que leva as sociedades a uma tensão cada vez maior, a conflitos cada vez maiores nesse processo, na necessidade de produzir cada vez mais. Como se dá então essa relação de você trabalhar para o outro? Nos primeiros períodos das sociedades de excedentes, o que nós vamos verificar é que esses excedentes passam a ser produzidos, controlados e condicionados por relações familiares, tribais. Então nós temos, por exemplo, dois exemplos na história. As tribos e as etnias gregas, que depois formaram a Grécia, e que na luta entre essas etnias surgiu, inclusive, o modelo escravagista. Atenas, no auge da sua glória, inclusive política, era sustentada
de acordo com algumas estimativas, na época de Aristóteles, havia pelo menos 450 mil escravos que sustentavam algo em torno de 25 mil gregos. Outro exemplo são as tribos que saíram do Egito, né, e foram para Israel. Quer dizer, a forma de organizar a produção se dava a partir daí, né? A questão familiar, você aumentar a família, transformá-la num coletivo cada vez maior, manter enclausuradas as mulheres, porque aí também, nesse processo de manter as mulheres enclausuradas, você que eu digo, não eu nem você, mas vocês entendem, né? Passa-se a um controle da natalidade, porque é necessário que haja, vamos dizer, braços para poder trabalhar na produção de excedentes. A outra forma é o trabalho forçado, né? À medida que essas sociedades se tornam cada vez mais complexas, com mais exigências, há uma necessidade de expansão da produção, porque também essas sociedades crescem. Há estudos que mostram de forma bem clara que, à medida que os grupamentos sociais, os grupamentos humanos passaram a se fixar de forma sedentária na Terra, também houve um aumento populacional. Então, é preciso mais gente para trabalhar. Outro aspecto interessante é o fato de que estas sociedades percebem uma coisa, que a Terra cria um problema. A produção na Terra, numa sociedade cada vez mais complexa, cria um problema, porque você obriga as pessoas a se fixarem na Terra. E isso é terrível também. O exemplo disso são as cidades gregas. E não só as cidades gregas, antes mesmo das cidades gregas, até mesmo na Ásia Central, já havia essa questão, né? Você fixa as cidades, mantém as cidades, você fixa as sociedades, passa a produzir excedentes, aumenta a população, essa população se torna razoavelmente urbana, nós teremos mais gente fora da Terra do que dentro da Terra. Isso cria um problema, porque quem é que vai se fixar na Terra? Os sacerdotes, as castas religiosas não vão querer fazer isso. E na Grécia também, em Atenas, você vai ver que esse exército de escravos está ali presente exatamente para poder suprir uma necessidade que se torna, inclusive, política. Uma condição pré-política determinada pela escravidão. A escravidão, então, garante as condições de produção e garante a produção, né? Veja o que aconteceu, por exemplo, com os judeus, os israelitas e Babilônia. Chega um momento em que Babilônia precisa de mão de obra e escraviza os judeus. Então há uma escravidão em massa, e essa escravidão se dá exatamente pela necessidade de garantir a produção e garantir o excedente. Então, durante muito tempo, nós teremos formas
de produção e formas de trabalho que vão de trabalho forçado e de trabalho, vamos dizer, de autossubsistência. Veja o que aconteceu, por exemplo, vejamos o que aconteceu, por exemplo, no feudalismo. Não é um sistema escravocrata, mas é um sistema que mantém grupos humanos menores na Terra. Então, esse é um dado importante. Esse é um elemento importante que nós temos sempre que considerar, porque se trata de saber quem vai produzir. E nós estamos ainda num período histórico longo em que os avanços tecnológicos e os avanços da ciência não estão presentes. E nem deveriam estar presentes porque não era o caso. Isso só acontece a partir do momento em que o capitalismo entra em cena e aumenta drasticamente a condição e a qualidade da produção. Não é? Então, veja, a questão do trabalho forçado, da produção forçada, em primeiro lugar, está relacionada à terra. Está relacionada às formas de produção agrárias, porque são sociedades que, mesmo tendo parte dos seus grupamentos urbanos, o elemento mais importante de sustentação material é a terra. Tem comerciantes, artesãos, gente que já se desprendeu da terra, já se qualificou de alguma maneira, está nas cidades, ferreiros, sapateiros, aquela coisa toda. Né? Existe sim uma divisão social do trabalho, que também de alguma maneira é forçada. No entanto, tudo isso ainda está preso às condições de produção e às condições estabelecidas na relação com a terra. A produção de alimentos é fundamental para essas sociedades. Nós podemos então já perceber que há várias formas de trabalho ao longo desse processo histórico, ao longo desses períodos históricos. Né? Gente que produz nas cidades por conta própria, mas é obrigado a produzir também excedentes. Gente que produz para os outros, gente que produz para si, mas é obrigado também a dar uma parte, como é o caso do sistema de produção feudal. Né? Mas, de certa forma, a partir de um determinado momento, os indivíduos, as pessoas nas sociedades passam a produzir a sua subsistência de forma forçada. Né? Não há escolha. Ou você é ferreiro, ou sapateiro, ou você é agricultor, ou você trabalha para os outros, ou você é escravo. De qualquer maneira, não há escolha. Não é? Essa possível liberdade que a gente imagina, né, que o trabalho pode dar, é algo a ser questionado, e eu particularmente penso muito nisso, porque no fundo, nós não
nós somos forçados a isso. Não temos escolha. À medida que a divisão social do trabalho avança, essa escolha se torna cada vez mais difícil, porque a divisão social do trabalho implica também numa dependência cada vez maior, porque eu dependo de um monte de gente que é capaz de fazer muitas coisas que eu não faço. Então, há um trecho, por exemplo, no livro A República, de Platão, em que Sócrates discute com Adimanto, um personagem discípulo dele, sobre a formação da cidade, numa suposta formação de uma cidade. E nessa suposta formação de uma cidade, o que a gente vê é que Sócrates vai pontuando passo a passo a construção, a formação de um aglomerado urbano por meio da divisão do trabalho. E a responsabilidade que cada um tem, né, em relação à coletividade. Esse é um ponto importante também. A divisão social do trabalho e a produção de excedentes também nos coloca, se por um lado alivia o peso, digamos assim, né, da nossa sobrevivência, porque agora existem, né, muitas pessoas especializadas que podem fazer coisas que eu não sou capaz de fazer, mas eu sou obrigado também a ter uma especialização para fazer alguma coisa, né? E isso parece que nos dá um certo alívio, diminui a fadiga, diminui a carga sobre nós, cria também um problema, aliás, cria diversos problemas para todos nós, né? Porque nós passamos a depender, inclusive, de gente que nós sequer temos conhecimento, proximidade, afinidade, seja lá o que for, né? Então, eu passo a depender cada vez mais do desconhecido. Então, essa relação, desculpe, essa relação, ela é contraditória. Ela é muito contraditória. Porque, de um lado, o alívio, e de outro lado, a dependência. Pois bem, esse processo de produzir, de trabalhar e de trocar, evidentemente se torna cada vez mais complexo. E essa complexidade leva a novas fronteiras do ponto de vista, inclusive, das trocas. O que nós costumeiramente chamamos de comércio. E depois, a necessidade de transformar esse comércio em financiamento e depois transformar isso em indústria. E aí, nós chegamos num ponto crucial da história humana, quando surge aproximadamente por volta de 1736, a primeira máquina a vapor na Inglaterra. E a partir daí, então, nós temos uma revolução no processo produtivo ligado a um modelo, a um modo de produzir e a um modo de explorar o trabalho humano de forma completamente diferente. Eu sei que vocês aí, o Paulinho e tal, e nós já falamos, né, nos outros cursos, talvez, penso eu, mas agora é importante dizer também que o capitalismo inaugura uma outra forma que os teóricos, Marx também vai dizer isso, né, chamado de trabalho livre, que é o trabalho por meio de contrato. Você vai,
você não é mais forçado, aparentemente. Num primeiro momento você não é forçado, mas também... E você vende a sua força de trabalho. Você vende o seu tempo, ou aluga. Né? Veja, quando o capitalismo surge, e o capitalismo só é capaz de surgir por meio de uma nova forma de produção e um modo de produzir, que precisa agora de um outro tipo de produção, um outro tipo de trabalho, ou seja, de um ser humano que seja capaz de sair de casa e livremente vender o seu tempo. Né? Então, o capitalismo inaugura isso, e ao mesmo tempo que o capitalismo inaugura isso, ele, durante um bom tempo, inclusive ao longo do século XIX, convive também com a escravidão. Né? Ou seja, quando o capitalismo se desenvolve como uma livre iniciativa, com os ecos dos liberais do final do século XVIII e começo do século XIX, né? Ele é capaz, muito capaz, de conviver com a escravidão. Né? No Brasil, no Caribe, na América do Norte, principalmente no sul dos Estados Unidos. E convive também com outras formas de trabalho, com outras formas de produção, comunitárias, agrárias, né, familiares. Então, o capitalismo forçou, de alguma maneira, o modelo escravagista a se tornar menos rentável, por conta também da concorrência. Né? Que esse é um outro ponto importante do processo produtivo capitalista. Né? A forma de produzir valor, que é uma forma social e não simplesmente individual, voltada aos interesses de cada capitalista. É por isso que Marx foi genial, porque ele mostrou que aquilo que se produz em termos de excedente no capitalismo tem dois aspectos. O capitalismo continua a produzir excedentes como as outras sociedades, em períodos anteriores. Excedente material. Mas também produz excedente de tempo. Algo completamente maluco, né? Abstração total. E nós somos explorados também por conta desse excedente. Dado isso, essa forma, que é uma forma social, abstrata, arranca do trabalhador o trabalho. Vou explicar melhor. Arranca do trabalhador a sua condição. Não há no capitalismo um fundamento para o trabalho. Um dom. Eu fui feito para ser marceneiro, eu fui feito para ser lixeiro, eu fui feito para ser merendeira. Não. O que existe no capitalismo é a venda da força de trabalho. Porque não importa se você produz pão, bomba, se você produz pinico,
isqueiro, computador, carro, ou se você produz conhecimento. O que ocorre no capitalismo, diferente de outros períodos, é que agora nós temos uma forma social na qual o que existe é uma condição de uma venda aparentemente livre do tempo de trabalho que se transforma em força de trabalho. O que eu quero dizer com isso é que se nos períodos anteriores o ser humano era importante para a produção, agora não é mais. O que importa é o que ele é capaz de produzir, e não ele propriamente. E Marx, no livro Os Grundrisse, ele diz o seguinte, vou ler, abre aspas, para o capital, o trabalhador não é uma condição de produção, mas só o trabalho. Se ele puder realizá-lo por meio de máquinas, ou até por meio da água, do ar, tanto melhor. E o capital não se apropria do trabalhador, mas do seu trabalho, não diretamente, mas pela mediação da troca. Veja, nós nos tornamos mercadoria nesse processo. E aí, o que ocorre? O capital não se apropria de nós propriamente, mas daquilo que produzimos. Evidentemente que a forma, valor, esse modo de produção, que é a forma de exploração, né, desse tempo excedente, só é possível porque existe no cenário a necessidade da concorrência. E a concorrência leva os produtores a aumentarem a capacidade produtiva para diminuir o valor das mercadorias e ganhar mercado. Com isso, aquilo que produzimos passa a ser transferido para a ciência e para a tecnologia. E nós não temos importância nenhuma nesse processo. Pois bem, é nesse sentido, então, e é nesse cenário da evolução drástica do processo produtivo que expulsa, né, o homem das condições de produção, que nós vivemos, então, uma dependência total daquilo que é produzido, porque nós não produzimos mais nada. E aí, então, surgem diversas formas de trabalho. Então, nós estamos, hoje, na atualidade, experimentando formas de trabalho que podem, inclusive, nos levar à volta à escravidão, ou uma semi-escravidão. Eu, durante muito tempo, eu achava que no capitalismo não haveria possibilidade de ser implantado nenhum modo de produção por meio da escravidão. Mas hoje eu já penso diferente, porque lendo o livro Trabalhadores do Mundo, né, Ensaios para uma História Global do Trabalho, de Marcel van der Linden, esse cara é um holandês que fez um estudo muito grande sobre as várias formas de trabalho no mundo, e principalmente na atualidade, e nós vamos ver que será, inclusive, muito possível que nós aceitemos trabalho forçado.
Se bem que hoje nós já vivemos a realidade do trabalho forçado, né? Diferente daquelas primeiras coletividades diferente daquelas sociedades humanas em que as pessoas tinham escolha, né? Poderiam ir lá e depois tinham escolha sobre várias outras coisas, buscavam seu sustento, mas depois elas tinham liberdade para poder viver coletivamente as suas escolhas. Hoje nós não temos escolhas e somos forçados. Nós somos forçados porque se decidimos ficar em casa, e hoje eu, por exemplo, não vou ao trabalho, certamente eu vou ser punido. Se eu disser não quero trabalhar, o Estado coloca as suas forças de repressão contra mim. Se eu não trabalhar, eu também não vou receber, e aí não vou poder satisfazer as minhas necessidades. Então, de certa forma, existe, se por um lado é o tal do trabalho livre, por outro lado é o trabalho forçado. Mas nós ainda temos possibilidade de viver formas de trabalho e de produção forçadas. Uma parte considerável da população hoje no mundo trabalha para os outros. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem hoje, 2019, 105 milhões de empregadores. E existem 3,3 bilhões de empregados. E desses 3,3 bilhões de empregados, 1,8 bilhão de pessoas são assalariadas. O resto já está na informalidade. E quando nós falamos em informalidade, existem dezenas e dezenas de formas aí de trabalho, de produção. Gente que consegue produzir uma parte do seu sustento e vender uma parte da sua força de trabalho por um determinado tempo. Gente que não consegue nada, porque vive nos grandes centros urbanos, não tem como produzir absolutamente nada. E vive das migalhas. E faz pequenos bicos aqui e ali. Gente que, para trabalhar, leva os seus instrumentos, como lá atrás, no século XVIII, no século XVII. Né? O sujeito que trabalha com Uber, ele leva o seu equipamento, leva o carro, leva o seu celular, etc. Não é? Gente que tem suas ferramentas hoje e vende a sua força de trabalho. Gente que produz mercadorias por meio de dados, faz programas, aplicativos e vende esses aplicativos para outras empresas, produz mercadorias. Então, existem várias formas hoje de produção, várias e várias formas de exploração. Inclusive, nessa de trabalho forçado, nós veremos daqui para frente pessoas que vão se sujeitar. Porque há sinais claros por parte do Estado, por parte das corporações, do sistema financeiro, dos caras que têm o poder. Há sinais claros de que estão apontando para leis que permitam cada vez mais a flexibilidade. Vamos flexibilizar o trabalho. Então, e à medida que o capitalismo entra em crise, de acordo com aquilo que o Manifesto contra o Trabalho colocou, né, do Grupo Crise em 99, né, à medida que o capitalismo entra em crise, nós também estamos vivendo uma tragédia. Por quê? O capitalismo chegou a um ponto
cujo processo produtivo faz com que nós dependamos totalmente daquilo que a gente consome. E como é que vai ser? Como é que nós vamos lidar com isso daqui para frente? Como que nós vamos ter acesso para satisfazer as nossas necessidades? E como nós aceitaremos, até que ponto aceitaremos trabalhar para os outros e em que condições isso será feito? Né? Então, hoje nós estamos no limiar de um processo histórico que fatalmente vai nos levar não só a uma crise da qual nós estamos vivendo, mas para além da crise, em dilemas que são históricos e que envolverão toda a humanidade. Toda a humanidade. Porque houve períodos em que diversas formas de trabalho, diversas formas de produção conviveram. Né? Na Ásia, na Europa, na África, não é? Aqui nas Américas. Hoje, todo mundo está condicionado, treinado, educado a uma única forma: vender a força de trabalho. Ou então se tornar um capitalista. E nós vendemos a nossa força de trabalho e não produzimos aquilo que realmente consumimos. Então, veja, eu quero colocar muito mais problemas do que, de fato, soluções. Já há, em várias partes do mundo, reações. Né? E essas reações serão cada vez maiores, mais intensas e com potencial cada vez maior de confronto, porque as sociedades estão percebendo, e os trabalhadores estão percebendo cada vez mais que esse modelo não será capaz de nos salvar. E aí a questão nós vamos nos salvar dentro do próprio sistema, como trabalhadores, ou vamos nos libertar não da opressão do sistema, mas nós vamos nos libertar das condições precárias, vamos lutar por mais salários, por melhores condições de trabalho, por mais justiça social, por mais distribuição de riqueza e de renda, ou vamos lutar para sairmos desse modelo. E para sair desse modelo, isso implica, inclusive, que nós teremos que colocar toda a nossa humanidade diante de desafios muito grandes. Porque eu, por exemplo, não sei plantar uma batata. E não sei consertar o meu óculos se ele quebrar. Como faremos isso? Diante de todo o aparato tecnológico que temos, diante de todas as estruturas científicas que estão postas aí. Então, são dilemas que nós precisamos discutir juntos. E fatalmente, mesmo que nós adiemos isso, fatalmente eles virão. E já estão aí às nossas portas, de uma forma ou de outra. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Há muito mais elementos. Né? O trabalho, de fato, é hoje não só um conceito, mas uma realidade central
na nossa sociedade, na sociedade mundial, na sociedade global. Não é? Porque tudo aquilo que está sendo feito, todas as decisões, as medidas que são tomadas aqui e em todos os países, dizem respeito ao trabalho, a nós trabalhadores. Então, de uma forma ou de outra, nós temos que entender isso. E é um problema terrível. E se nós falarmos em revolução, nós temos que entender também o que queremos com essa revolução. Queremos simplesmente consertar partes do capitalismo, partes do capital, para que ele não nos explore tanto? Ou queremos simplesmente sair dele? E vamos manter a forma de trabalho que nós temos, forçada, aparentemente livre? Tudo isso é para a gente pensar. Não tenho respostas, eu tenho muito mais questões, perguntas, porque são problemas cruciais da nossa existência. Um abraço, pessoal. Até mais.